Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque dessa manhã, aqui na tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência. E hoje nós vamos trazer uma conversa sobre publicidade, entrega tão importante, inclusive, de nossos profissionais capixabas. Claro, com um olhar tão especial para o nosso mercado do Espírito Santo. E um termômetro muito importante que nós temos aqui genuinamente no Espírito Santo é o Troféu Colibri. Vamos entender isso até pelo tempo que ele representa a nossa propaganda. Mas quem vai conversar e revelar tudo isso para a gente é o nosso convidado dessa edição. É Alexandre Pedroni, ele que é o presidente do Sinapro, Sistema Nacional da Propaganda no Espírito Santo. Inclusive, com esse nome a gente vai entender aí qual é a referência que ele traz agora nessa leitura também do Sinapro. Alexandre, obrigado pela presença e bem-vindo. Obrigado, Fábio. Bom dia. Prazer estar aqui falando um pouquinho do mercado, das nossas iniciativas quanto à entidade de valorização da publicidade e contar um pouquinho das novidades para 2025, tanto quanto para o Festival Colibri, tanto para a nossa entidade propriamente dita. Com certeza. Inclusive, gente, a entidade está com esse novo momento e trazendo ainda mais representatividade para o Espírito Santo nessa área da publicidade e propaganda. Mas chamar de Sinapro como sistema também é uma novidade, é isso, Alexandre? Exatamente, Fábio. Nós, quanto entidade, sempre é bom olhar para o passado para a gente poder entender como que o Sinapro chegou até aqui. Uhum. Então, em 86, um grupo de publicitários que tinham agenda se uniram, criaram uma associação que depois se transformou num sindicato. Esse sindicato, na época, tinha, de fato, um objetivo de valorização da entidade e de estabelecer as regras de uma atividade nova aqui no Estado, juntamente com os veículos, com os fornecedores, com os anunciantes. Então, havia, sim, uma função muito legal da legislação dessa atividade. E isso atravessou e foi muito importante para que pudéssemos estar aqui hoje contando essa história e ter um ambiente fortalecido. E aí, eu estou no meu segundo mandato quanto presidente do Sinapro, e aí a gente tem hoje uma atuação nacional muito forte através da FENAPRO, que é a federação que nos congrega, Todos os presidentes de Sinapro, todas as entidades, estamos ligados à FENAPRO. E lá a gente tem uma atuação muito mais ampla do que só essa parte burocrática e legal. E acendeu-se essa ideia de, nós somos apenas um sindicato, e pensando como criadores e criativos que somos, percebemos que o Sinapro não precisaria mudar de nome quanto sigla se a gente trouxesse um novo posicionamento como sistema, que além da parte legal, burocrática, que nunca vai deixar de ser a nossa função, pudesse congregar outras atividades. Por exemplo, atividades que auxiliam os pequenos e médias agências num processo de gestão, num processo de melhoria contínua, e isso não é possível ser feito se eu pegar na minha agência especificamente e fizer só lá. Preciso que todo o mercado atue em forma conjunta. E aí esse posicionamento visa trazer novos associados que hoje não se identificam com o sindicato, porque era muito comum a gente ter associados entrando que gostariam de participar dos processos de licitações, que tinham uma estrutura mais robusta. Porém, com a transformação do mercado, a gente tem agências digitais de menor porte que precisam estar orientadas com boas práticas do mercado. Então, isso vem no momento, a transformação do sindicato para o sistema, onde o universo da propaganda se transformou, mudou, e a gente precisa estar próximo desses novos entrantes para que a gente tenha boas práticas do mercado com todos esses players. Isso é tão importante, né, Alexandre, porque acaba trazendo maturidade e também fortalece ainda mais
enquanto mercado de agências, né, enquanto mercado publicitário do Espírito Santo, fortalece quando você lembra das pequenas agências, porque elas estão também ali fomentando esse ramo profissional, absorvendo, né, profissionais novos ou aqueles que querem se reposicionar. Ou seja, é muito importante que isso esteja, vou chamar de vivo, né, nesse sentido mesmo de atuação. Perfeito. E essa atuação em conjunto, essa orientação que a gente procura dar quanto entidade, né, ajuda na estruturação administrativa e aí minimiza os impactos de dores que todo mundo que cresce passa, né? Toda empresa que está em desenvolvimento enfrenta situações que, se tivesse uma orientação mínima ou bem estruturada, ajudaria nesse crescimento. Então, a gente visa atuar nesse formato, criar também uma espécie de maturidade no mercado, onde a gente sabe que a gente concorre quando a gente está disputando algumas contas. Porém, uma atuação coordenada e com uma visão de posicionamento ajudando os menores a se desenvolverem, isso eleva o mercado de uma forma que o contratante, né, o anunciante, como a gente chama na linguagem do trade publicitário, tem uma boa agência, paga-se bem por aquele serviço, ou ele não teria uma opção se todo mundo tiver num patamar elevado de prestação de serviço. E aí a gente acaba fazendo que a publicidade capixaba seja reconhecida e valorizada até em âmbito nacional, não só através do Festival Colibri, que a gente vai falar daqui a pouco, que já tem essa percepção, mas de fato pelos profissionais, né, pelas campanhas que saem daqui e de players nacionais. A gente tem muitas empresas que saem do Espírito Santo e atingem esse patamar de comunicação a nível nacional, né? E muitas vezes optam por sair daqui com a sua comunicação também. E a gente precisa desenvolver e evoluir o mercado para a gente também reter. Não é botar a culpa no anunciante que não valorizou. Não, a gente tem que fazer a meia-culpa, fazer o dever de casa, se desenvolver, e aí sim a gente vai atrair esse anunciante para permanecer investindo aqui no estado. Que bom. Porque o mercado se faz das pequenas, médias, grandes empresas. E nesse exemplo das grandes, muitas que têm, por exemplo, atuação aqui, mas sua sede fica em outra região, pode pensar lá na sede como se comunicar com esse local onde essa indústria está. Num breve exemplo, né? Se a gente pegar uma multinacional, não precisa nem citar nomes, mas que tem uma sede no Rio, em São Paulo, traz a agência de lá para fazer comunicação aqui. Se a gente tem especialidades aqui, especialistas aqui, né? Perfeito. Então busca comunicação no local com os profissionais da região. Eu tenho um caso muito interessante, né, que eu tenho dentro da minha agência, uma empresa de distribuição de gás do Espírito Santo, tem uma atuação nacional através da sua matriz, da empresa mãe de todas essas vertentes regionais. E quando eles vieram para o Espírito Santo, eles falam, a gente quer uma agência do Espírito Santo para falar com capixaba. Que bom. Para que a gente não entre naquela linha de tentar se conectar de uma maneira fria. Artificial, que é comum quando você vê um outdoor escrito, viemos pocar no Espírito Santo. É alguém que não entende como se conectar no Espírito Santo, está forçando a barra. Então, essa referência, esse ponto que você colocou, a gente viveu agora recentemente dentro de casa, e isso serve também para as empresas daqui, grande, que quando conquistam o espaço nacional, tendem a ficar com a comunicação aqui também. Então, é esse trabalho de fortalecimento do mercado que a gente quer estruturar aqui no Espírito Santo. Que bom. E a gente conhecendo um pouco mais desse trabalho, a partir então da presença, né, do presidente, do Alexandre Pedroni, com a gente hoje no Em Destaque. Bem, se o Sinapro pode não estar muito perto de você pela linguagem, mas pelo trabalho que já entendemos, tudo bem. Mas uma entrega muito importante que o Sinapro faz é o Festival Colibri. Esse sim eu tenho certeza que você já ouviu falar, inclusive de N maneiras, porque é um dos festivais publicitários mais tradicionais do Brasil. E é capixaba, é do Espírito Santo. Conta pra gente o que tem aí de história desse festival, Alexandre. Olha, de toda essa minha atuação quanto presidente do Sinapro e desde antes quanto diretor, o Festival Colibri é o momento mais gostoso do ano, porque a gente celebra boas ideias,
a gente enaltece os profissionais, a gente valoriza os veículos, a gente reconhece novos talentos que estão saindo da academia. Então, é um movimento que a gente faz que envolve reconhecimento, premiação, mas também conteúdo, que é o viés que a gente tem mais fortalecido nos últimos anos. Então, um festival que já está há 38 edições, de maneira ininterrupta, né? É o mais longevo do Brasil, não tem nenhum festival regional de criatividade que tem essa longevidade. Então, isso fez com que nós virássemos referência para todo o Brasil, e a gente tem assumido esse protagonismo e colocado mais tecnologia, inovado na forma de inscrever, de julgar pelo um júri que é selecionado, um júri que está em todo o mundo, não são brasileiros em vários lugares do mundo que fazem esse julgamento. Na forma de apresentar os resultados com mais transparência, com critérios melhores estabelecidos. Uhum. Então, a gente assumiu esse protagonismo e a gente investe e desenvolve esse trabalho através do Festival Colibri. Há 38 edições reconhecendo e valorizando a publicidade capixaba. Muito bom. E ele já está chegando desse ano, né? Daqui a pouquinho está batendo aí na porta ou no anúncio mais perto de você, porque as marcas também querem mostrar que foram vencedores através desses profissionais publicitários, né, do Festival Colibri. Depois do intervalo a gente vai saber mais então, porque ele está chegando só para adiantar, gente, é em junho? Julho. Julho? Então anota aí no calendário para você não perder, mas desde agora, aqui no Em Destaque você já fica sabendo mais detalhes. Então já a gente volta com o Alexandre Pedroni aqui com a gente no Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque aqui na sua manhã na TV Sim SBT e vamos continuando nossa conversa com o nosso convidado dessa edição. Quem está conosco hoje, Alexandre Pedroni, ele que é presidente do Sinapro Espírito Santo, e a gente falando sobre esses avanços do Sistema Nacional da Propaganda no Espírito Santo, que vem aí numa transformação, inclusive, de atuação, né? Se a gente pensar no trabalho, no papel, que era muito mais ali burocrático em relação à representatividade sindical. Mas agora a gente já entendeu, desde o primeiro bloco com o Alexandre, que isso avançou e inovou. E uma das grandes entregas do Sinapro é o Festival Colibri, que a gente estava conversando com você antes do intervalo. Alexandre nos adiantou, é em julho a realização, então, do festival nesse ano, mas que também traz muita coisa nova, até para ampliar essa relevância que já é histórica, mas cada vez mais antenado também com as novas tecnologias e a forma de apresentar isso ao público que não necessariamente está ligado diretamente à produção da propaganda, da publicidade, né? Porque envolver as pessoas nesse processo de encantamento é muito importante também, né, Alexandre? Muito importante, e quando a gente olha para o mercado, saiu recentemente um estudo onde a cada R$1 investido em publicidade, R$8 são retornados na economia. Nossa. E quando a gente entende isso, enxerga a publicidade como uma ferramenta de geração de valor, de diferenciais competitivos entre marcas, de criação de novos hábitos, a gente vê de fato o impacto que a cadeia da economia criativa tem na geração de valor e na economia propriamente dita. Então, criar um festival que valoriza isso e aguça isso, não só dentro da agência, mas é muito legal quando o cliente fala assim, tive uma ideia para a gente inscrever em festival. Muito legal. Aquilo tem uma função de ter um reconhecimento, mas na maioria das vezes é um viés de inovação, é algo, tem um ineditismo. Então, é muito legal participar desse processo e auxiliar as marcas numa jornada de descobrimento de público ou de novos serviços e produtos através de um festival criativo. E como eu até falei, né, as marcas querem estar, né, junto com ou a agência premiada, com o profissional premiado, né? Então, acho que tudo isso também traz essa maturidade para o mercado em relação a isso, porque essa procura acaba sendo também depois, entre esses que estão, né, aí trabalhando na publicidade capixaba, também uma busca pela sua própria excelência para ter esse reconhecimento, mas tantos outros também aparecem, claro.
Mas esse é um sinal muito importante, né? Porque já estamos em 38 edições e não é pouco não, né, Ale? Exato, exato. E o legal de que, no final das contas, quem ganha com isso é o consumidor final, que recebe um produto... É o alvo, né? Recebe um produto melhor, recebe algo inédito, né? Tem outros atributos que antes não trabalhados nas marcas vão impactar o consumidor final. Então, é um processo que toda a cadeia sai beneficiada com um projeto como esse. E para quem concorre, quem pode participar? Bom, as agências que participam são as agências afiliadas ao Sistema Nacional da Propaganda no Espírito Santo, o Sinapro, os clientes que estão dentro dessas agências, os profissionais que estão dentro dessas agências, exceto profissional de veículo, que a gente também reconhece outros atores que fazem com que uma boa campanha esteja na rua, com que um bom produto seja lançado. Então, a gente tem a categoria dos fornecedores, onde a gente reconhece quem produz os vídeos, quem produz o áudio, quem faz os melhores brindes, as melhores gráficas. Então, tem, acho que são 7 ou 8 categorias que reconhecem os fornecedores, os profissionais, e aí a gente tem os profissionais das agências sindicalizadas. E aí são por departamento. O profissional de mídia, aquele que distribui bem a propaganda nos veículos de comunicação, o profissional de produção, que ajuda o que melhor faz uma produção, seja de fotografia, seja de vídeo, criativos, né? Aí tanto o designer quanto os redatores, profissional de performance, que hoje atua no digital, é uma excelente estratégia, né? Então são categorias até que a gente vem trazendo depois. Essa de performance, o social media, que faz os conteúdos para a rede social. Então, à medida que as estratégias vão ampliando, a gente vai trazendo novas categorias para cada uma dessas vertentes. E se modernizando também, né? Porque muito dessas atuações, né? Estão ligadas aí na área digital por causa disso aqui, ó. Perfeito. Hoje em dia não dá para falar de publicidade sem pensar nisso aqui, mas essa é uma outra história que eu vou ter que convidar o Alexandre para voltar depois. Mas só para a gente saber então, se o festival já está marcado para julho, 15 e 16, né? As inscrições já estão abertas? Então, na verdade, as inscrições são referentes das agências, vamos por parte. Tá bom. O ano anterior. Então, tudo que foi produzido de janeiro de 24 a dezembro de 24 foi inscrito em janeiro desse ano. Legal. A gente tem possibilidades ainda de inscrição na categoria estudante, onde a gente lança um desafio para as faculdades e aí eles formam duplas e participam do Festival Colibri na categoria estudantes. Na categoria de fornecedores, onde as agências indicam um número ilimitado de empresas que atuam naquele segmento que a gente vai reconhecer. Gráfica, por exemplo. Então, eu vou indicar lá 4, 5 parceiros de gráfica. Esses parceiros vão ser convidados a se inscreverem, inscrevendo cases que melhor representam a atividade. Por que eles devem ganhar o Festival Colibri na categoria gráfica? Então, eles se inscrevem e aí as agências vão julgar. A gente participa como premiados, mas a gente também julga algumas categorias. Então, a gente tem ainda fornecedores, profissionais e estudantes que serão reconhecidos e inscritos ainda nessa reta final até o dia do festival. Que bom. Gente, e o dia do festival, assim, para você que pode não dominar a área também, mas eu também que sou da área da comunicação, conheço o Festival Colibri desde que estou nessa vida, vamos chamar assim, mas é porque é praticamente a entrega de um Oscar. É praticamente assim, essa magia de ter aquele troféu. E aí se a gente pergunta então para o Alexandre, né, porque não só se faz o dia da entrega, apenas o fato de passar o troféu pro vencedor ou pro escolhido, mas criou-se também, eu acho que isso que é muito louvável, criou-se um ambiente de discussão da publicidade ali também, é isso? Verdade. O que a gente mais tem procurado fortalecer nesses últimos anos até para isso ter uma conotação de festival, primeiro que criar um ambiente, um movimento que consiga atrair pessoas para o Espírito Santo. E ano passado a gente teve a vinda da grande maioria dos presidentes de Sinapro
dos outros estados aqui. Mas o Colibri Summit, que é uma outra vertente do Festival Colibri, onde a gente faz a parte de conteúdo, é onde a gente mais tende a construir e trazer assuntos, pautas, tendências da comunicação, para que a gente não tenha que sair daqui, se não quisermos, para poder ter um conteúdo de qualidade com boas fontes. Então, como o Fábio trouxe, né, serão 2 dias, 15 e 16 de julho. No dia 15 acontece o Colibri Summit, e aí é um dia inteiro de programação com capixabas e pessoas de sucesso nacional nas mais diversas vertentes e estratégias da publicidade. E no dia 16 em si a gente faz o reconhecimento das melhores campanhas, das melhores peças, e conhece a agência do ano, o anunciante do ano. As coisas do ano. Exatamente. Mas eu exagerei falando que é tipo uma entrega do Oscar? Não, exatamente. Exatamente essa é a chamada. Eu acho que o sentimento de quem sobe ao palco, pega um colibri, leva isso para o seu time, não deve ser um sentimento diferente aí do que Fernanda Torres teve recentemente. Nas suas devidas proporções, a gente tem a mesma felicidade e orgulho de ter uma ideia reconhecida. Que bom. Quando eu falei para envolver também a população, que talvez, né, não lide ou não esteja dentro de uma agência, né, como muitos não estão, mas como que envolve isso? Até uma rua, vocês pensaram o quê numa rua de Vitória para ser fechada? É isso? Exato, né? A publicidade, de fato, tem uma bolha, né? O evento impacta principalmente as pessoas, os familiares, as empresas que têm contato com a comunicação. Mas até retomando um movimento que foi feito em 2011, quando o Prêmio Colibri virou Festival Colibri. Foi quando ele saiu dessa bolha e se apropriou das ruas para que transeuntes, as pessoas passassem e, Festival Colibri, sobre o que se trata? E procurasse saber e conhecer, de fato, a boa propaganda capixaba. E esse ano a gente repete esse movimento feito em 2011 e vamos levar o Festival Colibri para o Triângulo das Bermudas. Né? Um ambiente descontraído, onde as pessoas transitam, e a gente vai utilizar algumas casas para poder fazer esses eventos. Então, o conteúdo vai ser dentro de uma casa de festa. A premiação em si também. A gente vai ter um outro momento de happy hour do mercado, com algumas ativações de marca, que vai ser numa outra casa. Então, a ideia é a gente espalhar uma comunicação pela rua, as pessoas entenderem que tem um evento acontecendo ali. E aí, o recheio dessas interações, de algumas experiências com a publicidade, a gente vai soltando aos poucos agora até o dia do festival. Então fica de olho aí nos veículos de comunicação, inclusive aqui na nossa TV, assim que você vai saber tudo e muito mais. Agora, aproveitando o tempo que nós temos também, Alexandre, acho que é importante, né, aproveitar a sua presença aqui e trazer o seu olhar profissional também, né? Você que está no ramo, já tem aí uma carreira, inclusive, reconhecida, né, representa tantos outros, né, nesse papel através da presidência do Sinapro. O que você enxerga agora nesse patamar, então, das suas realizações, os avanços que tivemos, particulares e até mesmo no modo geral? Porque sempre eu acho que a gente é parte de algum processo, né? E o seu, com certeza, também está ligado a grande parte da publicidade capixaba. Cara, que legal poder falar um pouco dessa jornada, né? Eu que tenho minha formação como designer e fui abduzido, eu acho que pela publicidade. Sempre gostei dos movimentos associativos, sempre acreditei que a transformação ela vem em conjunto. Sozinho é uma energia desperdiçada. E pude estar perto do Sinapro em outras gestões. E quando tive a oportunidade de assumir em 2020, foi um grande desafio, foi um ano de pandemia, mas tive um auxílio muito grande da FENAPRO em orientações, em saber o que tinha que ser feito, então isso me ajudou muito. Porém, fazer aquilo não foi fácil. A gente estava falando de saídas de pessoas que estavam na entidade há mais de 26 anos, que precisavam ter essa oxigenação, mudança de nome, mudança de sistema, uma série de mudanças que requer muita coragem, porque
Diferente do que eu faço lá na chuva, na minha empresa, onde eu assumo as consequências das minhas ações. Aqui eu represento todo um ecossistema. Então, ter também a paciência de conquistar a minha diretoria, de conseguir ter a confiança dos associados, eles entenderem que eu estava fazendo aquilo no movimento pró-mercado, foi muito importante, Fábio. Então, eu fico muito feliz quando recebo o reconhecimento dos meus colegas, porque é algo pró-mercado, não tem benefício próprio, não é também olhando só o lado das agências. A gente vive num ambiente onde a agência sem veículo não consegue entregar boas ideias, sem as produtoras a gente não consegue realizar aquilo, sem um cliente que investe, a gente não tem o que divulgar se a gente não tiver o anunciante, e sem a academia formando futuros profissionais, a nossa profissão também entraria em desuso ou não teria um time, já que o nosso negócio é feito de pessoas, para pessoas. Então, reconhecer e auxiliar a academia na transformação das grades, né, e trazer o estudante para próximo do mercado, são iniciativas que valorizam todo o trade. Então, conseguir perceber hoje que há uma equalização de energia, de projetos que atuam em todo esse trade e ter o reconhecimento, ter o apoio, ter os veículos buscando a gente para poder disseminar projetos, é muito gratificante e é isso que eu acho que faz tudo ter sentido. Que bom. Vou ter que deixar o convite para o Alexandre voltar aqui para falar igual eu disse. Então, a publicidade de celular hoje, né? Mídias sociais, mídias eletrônicas. Todo prazer, a gente ama falar isso. Então, mas eu também adoro saber. Eu quero saber ainda mais para se comunicar com a nossa audiência aqui da TV Sim, porque acho que isso faz toda a diferença. Também conhecimento é muito importante por quem está inserido nesse processo criativo, que às vezes a gente não tem nem ideia como que surge uma ideia, né? E esse segredo vai ficar então para uma próxima conversa, mas hoje, né, o Festival Colibri, o trabalho do Sinapro, muito bem apresentado aqui. Alexandre, obrigado pela presença. Obrigado, Fábio, um prazer, e já feito o convite aí, eu volto para poder falar mais. Com certeza. E lembrando do Festival 15 e 16 de julho, que você vai ficar atento também com a gente. Obrigado pela sua audiência hoje também. Voltamos no nosso próximo Em Destaque, onde o convite é para que você nos acompanhe. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado.